Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. Glorificamos ao nosso Deus por essa oportunidade de estudar a sua palavra através dessa plataforma digital capaz de alcançar muitas pessoas que não temos nem conhecimento. Eu agradeço a nossa equipe, a Tati Jardim, que faz toda a edição desse vídeo, a Elíbia, que faz as filmagens, está aqui agora comigo aqui, atrás das câmeras. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13. Veremos, portanto, do versículo 21 ao versículo 38, onde Jesus nos dá um novo mandamento e previne a Pedro da sua traição. Bem, o contexto que se percebe no início dessa nossa história de hoje é que o ambiente no grupo dos apóstolos, apesar da festa da Páscoa, preste atenção, estava um ambiente de insegurança, estava um ambiente de inquietação, estava um ambiente de incompreensão. Por que isso? Eu vou te dar 4 situações que estão ocorrendo para você saber como é que estava a tensão no grupo. Primeiro, não podemos esquecer que os fariseus querem a todo custo matar o Senhor Jesus. Segundo, Jesus avisa, para o espanto de todos, é como uma bomba no colo de todos, que há um traidor no grupo. Grupo esse que caminha junto com Jesus há 3 anos, que compartilha tudo, que compartilha o amor, esperança, risos, conversas, visitas, milagres. E nesse grupo, ele para a sua ceia, se levanta da mesa, age como um servo, lavando os pés imundos dos seus discípulos e dizendo, só mais tarde eles vão entender o que ele está fazendo. Assim, percebe-se que eles estão atônitos, sem saber o que está acontecendo. Há um momento de incompreensão. E como percebemos, são muitos acontecimentos, muitas informações, além do fato de que, nessa mesma noite, Jesus será entregue aos seus algozes. E o versículo 21 nos revela que Jesus angustiou-se em espírito. Mas o que significa isso? Angustiar-se no espírito. Significa uma profunda tristeza. Significa uma tristeza pela decisão sórdida de Judas. Tristeza pela perseguição incompreensível dos religiosos, dos ditos religiosos, fariseus e sacerdotes. Perseguições que se cumpririam daí a poucas horas. A tristeza que Jesus está sentindo é pela certeza dos sofrimentos que ele sabe que vai passar. Tristeza porque ele seria abandonado por todos os seus discípulos, todos os seus seguidores, e seria abandonado até pelo próprio Deus. Então, por tudo isso, é que Jesus se angustia no espírito. Mas devemos nos lembrar que essa angústia ele já havia sentido em outras vezes. Capítulo 11, versículo 33. Ao ver a comoção de Maria, que chorava copiosamente pela morte do seu irmão Lázaro, ele angustiou-se no espírito. No capítulo 12, nós vimos recentemente no versículo 27, onde ele anuncia sua morte aos seus discípulos, ele se angustiou no espírito. E aqui no capítulo 13, versículo 21, onde mesmo ciente da traição de Judas, ele sofre na alma pela traição de um discípulo, de um amigo, de uma pessoa que compartilhou sua própria intimidade, aquele a quem ele orou uma noite inteira para escolher como um dos seus discípulos, aquele a quem ele ensinou
aquele a quem ele se revelou, vai trair. É uma traição incompreensível. Isso tudo juntando-se ao sofrimento que ele ia passar, ele se agita no espírito, ele sofre em espírito. Queridos, Judas resolveu tornar-se um avarento, um traidor. Judas teve 3 anos com a intimidade do Filho de Deus. Preste atenção se faz sentido essa traição. Ele viu curas, ressurreições, expulsões de demônios. Mas Judas prefere desprezar todas essas chances de uma amizade e de uma vida eterna com o Filho de Deus. E, pelo seu caráter, pela via que ele decidiu trilhar, ele é usado para dar cumprimento às Escrituras como aquele que haveria de trair Jesus, o nosso Senhor, como está no capítulo 17, versículo 12. Não podemos deixar de observar, a partir dessa atitude de Judas, o seguinte: preste atenção. O que essa traição de Judas nos ensina? Essa traição nos mostra que conhecer Jesus não salva ninguém, não modifica ninguém. Andar e conhecer pessoas que são salvas, que são verdadeiramente pessoas de Jesus, servos de Jesus, andar com essas pessoas não salva ninguém. Preste atenção. Aprendemos também que ser um líder religioso, até mesmo um pastor de uma mega igreja, não salva ninguém. Ocupar um lugar de destaque numa denominação, numa igreja local, não salva ninguém. Ter vários privilégios espirituais, como Judas teve, não salva ninguém. Presenciar milagres, não salva ninguém. Ser batizado, não salva ninguém. Ser membro de uma igreja, não salva ninguém. Mas o que salva, pastor? É a fé, a submissão, a aceitação de Jesus como seu Salvador e assumi-lo como seu mestre e seu Salvador. Ter comprometimento, ter envolvimento com sua obra, isso salva. Não se ilude. Salva comprometimento e esperança na sua volta. Bem, eu quero registrar que o Evangelho de Mateus traz um registro interessante sobre Judas. Mateus registra que Judas diz o seguinte: porventura sou eu, Senhor, o traidor? Mateus 26, 25. Porventura sou eu, Senhor? Se percebe uma atitude totalmente dissimulada. Aqui já podemos concluir, como João nos indica, que Judas já está agindo comprometido pelas artimanhas de Satanás. Os versículos 22 a 25 nos mostram claramente que os discípulos ficaram surpresos. Eles não haviam perseguido de fato o caráter dúbio de Judas. E houve assim uma espécie de tensão, porque é natural, no momento da ceia. Eles conversam entre si, querendo saber quem que era o traidor, e um comunica com o outro à distância. Mostra-se então aqui a atitude de Jesus, se destaca aqui como um grande líder. Porque Jesus preservou o grupo sabendo que já tinha o traidor dentro do grupo. Até aquela hora, a comunhão do grupo, a coesão do grupo, o amor do grupo foi preservado. Que líder, né? As narrativas do versículo 26 a 27 mostram a forma que Jesus decidiu revelar quem era o traidor. O que Jesus fez? Jesus decide servir Judas, dando a ele uma porção da sua própria comida, passando um pedaço de pão no molho, não comeu, deu para Judas. E assim ele mostra
quem é o traidor. Assim, o traidor servido aqui por Jesus é servido pela última vez pelo próprio Filho de Deus. Satanás já havia entrado no corpo de Judas, conforme versículo 25 diz. Então Jesus diz a ele: o que tens de fazer, faze-o depressa. Bem, observando-se esse texto, nós percebemos que até esse exato momento, os 11 mal se deram conta do que estava acontecendo. Inclusive, Jesus, quando fala no ouvido de Judas, faz o que tem que fazer, eles pensam que Jesus tinha pedido para Judas comprar algo para a festa, alguma coisa que estavam precisando. Por quê? Porque ele que tomava conta da bolsa de dinheiro. Então eles pensavam que Judas foi comprar alguma coisa. Bem, o versículo 30 está revelando aqui que já era noite. Queridos, era noite, mas nós podemos imaginar que no coração de Judas já pairavam as mais densas trevas pela traição do Filho de Deus. Os últimos versículos do capítulo 13, precisamente do versículo 31 a 35, Jesus traz a todos nós e a sua igreja um precioso ensinamento. Do versículo 31 a 32, o que Jesus está dizendo é, presta atenção. Ele está dizendo, preste atenção, que o seu sofrimento no Calvário, que a sua morte de cruz será a expressão máxima para a glorificação do Pai. A mais pura e a mais completa glorificação de Deus. E assim, da mesma forma que ele vai glorificar a Deus com a sua morte, Deus o Pai o glorificará com a sua ressurreição. E essa é a mais pura e completa expressão que traz a nossa libertação, a nossa reconciliação com Deus. É na cruz que Jesus vai aplacar a ira de Deus sobre nós. É na cruz que ele nos livra de todo pecado. Na cruz, Jesus dá a sua vida. Jesus, na cruz, ele dá a si mesmo, de livre e espontânea vontade. Na cruz, ele dá o seu Espírito a nós. A sua paz, ele dá a nós. O seu exemplo de vida, ele dá a nós na cruz. A justificação, ele nos dá na cruz. A nossa santificação, ele nos dá na cruz. A total libertação para uma vida com ele, uma vida eterna com ele, com o Pai, ele nos dá na cruz. Queridos, estamos diante de um texto maravilhoso. Eu quero pedir desculpa a vocês, mas lendo o versículo 33, eu sinto que a voz do Senhor aqui está embargada. Ele já está sofrendo e ele está esclarecendo uma dolorosa decisão. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Em seguida ele diz, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. E continuando no versículo 35 ele diz, se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Que maravilha! Que revelação magnífica! Queridos, essa é a marca do crente. Esse é um código espiritual que afasta as potestades do mal de cada discípulo e servo de Jesus. Essa é a marca que nós temos que carregar para mostrar que nós somos verdadeiramente discípulos verdadeiros de Jesus.
Não há outra forma mais robusta de provar que nós somos discípulos de Jesus do que amar o próximo. Ame uns aos outros, assim como eu vos amei, ame uns aos outros. Veja bem, nós sabemos que esse mandamento está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, onde está escrito da seguinte forma: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus está dizendo que isso é um novo mandamento? Vamos ver se a gente consegue entender o que de fato é novo aqui. Primeiro, a mudança do termo próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, tirou a palavra próximo para uns aos outros. E segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo, ele faz uma mudança da frase a ti mesmo para a frase como eu vos amei. Deu para entender? Assim ele faz uma modificação no mandamento que foi dado lá em Levítico. E o que Jesus está nos dizendo é que ele amou cada um de nós até a morte. Isso é o que ele está dizendo, que é uma verdade incontestável. E ao amarmos uns aos outros, sendo nós de Cristo, nós amamos o próximo. Presta atenção nessa revelação, com o amor de Jesus que está em nós. Percebeu? Que coisa maravilhosa! Nós somos capacitados com o amor, abastecido com o amor de Jesus. E cada vez que eu amo o meu próximo, eu amo com o amor de Jesus, que eu já fui abastecido. É dom, é graça. Ao amar uns aos outros, eu estou testificando de que eu sou de Cristo. Eu estou amando com o amor de Cristo. Isso é percebido pelas pessoas. Isso é uma prova onde os outros vão perceber que nós somos de Jesus. Vão saber que nós somos de Jesus. Ninguém sente, ninguém doa esse amor sem que tenha sido aceito por Jesus. Quem foi aceito por Jesus tem esse amor. É só utilizar, é só usar. Não se esqueçam, tem muitas pessoas fazendo caridade, mas caridade é totalmente diferente pelo amor que Cristo colocou no coração de cada um dos seus servos. Porque é um amor sacrificial. É um amor totalmente diferente do que uma mera caridade, do que uma mera obra. Do versículo 36 ao versículo 38, nós temos o diálogo da negação de Pedro. Eu diria que, na verdade, aqui está a preparação, o início da preparação daquele homem que seria o líder da igreja de Jesus. Nesse versículo, percebe que os discípulos não tinham a ideia do que Jesus está dizendo a respeito da sua partida. Eles não têm ideia para onde é que Jesus vai, que partida é essa. Agora imagina, querido, por um minuto, um ambiente já tenso. Fariseu perseguindo o grupo, Judas trai o Jesus, trai o líder maior, trai todo o grupo. E agora Jesus está dizendo, eu estou indo embora. E vocês não poderão ir comigo. Fique alguns minutos, querido, no lugar de um deles. E você vai ver que bomba. Esses homens ficaram sem chão. Não teve aviso prévio de forma que eles compreendessem. Não esqueçam que esses homens deixaram tudo para seguir Jesus, o mestre, o amigo, a segurança de cada um deles. Jesus era a orientação desses homens. Jesus era a certeza, o foco, a total segurança, a paz. E agora está dizendo, vocês vão ficar aí, para onde eu vou, vocês não vão poder ir comigo. Ficaram atônitos. Jesus que era a luz desses homens. Ficaram sem entender. Aí que Pedro, o mais intempestivo do grupo, ele se apavora. Uma atitude humana. A gente pode entender essa atitude de Pedro. Ele não quer ficar para trás, ele ama Jesus. Ele já havia dito em João 6, versículo 69, quando Jesus faz um discurso duro,
e as pessoas debandam, vão embora, deixam Jesus sozinho, e Jesus chega para os discípulos assim, e vocês? Vocês também não querem ir embora? E Pedro diz, tocado pelo Espírito Santo, para quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Lembra dessa passagem? E Jesus está dizendo, vocês não podem me seguir agora, até que há uma esperança. Mas mesmo assim, Pedro não entende. E Pedro fica sem entender. E por um gesto de amor, desespero da separação, ele diz, Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu vou contigo, seja qual for a situação. E ele está sendo sincero na sua situação momentânea. Até porque o resto do grupo fica impactado, fica calado. E Pedro assume a posição de líder. Eu vou, Senhor, nem que seja para a morte, eu vou contigo. Essa passagem culminante e importante do texto de hoje, onde Jesus, no versículo 38, responde a Pedro, eu afirmo a você, isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Ou seja, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Querido, Pedro é intempestivo, sim, mas é fiel, honesto. Pedro é ético. Mas tinha um problema que muitos de nós ainda têm. Intempestividade. Intempestivo espiritualmente, sem domínio próprio. Tanto é que lá na frente nós vamos ver ele corta a orelha de um dos soldados do Sinédrio que veio matar Jesus. Esse é Pedro, aquele que quando vê Jesus andando sobre a água, Senhor, eu quero andar também, Jesus vem. Ele dá uns passos ainda sobre as águas, mas presta atenção, tira o foco de Jesus, olha para o vento, olha para a ventania, olha para as ondas e afunda. Salva-me, Senhor, e Senhor salva. Uma passagem interessante. E é aqui, queridos, a partir dessa passagem, que Pedro inicia uma longa caminhada de fortalecimento no Espírito. Após negar Jesus, ele negou, ele mentiu, ele foi fraco, ele viu cair por terra a sua maneira intempestiva de ser. Mas Pedro era crente, Pedro era salvo. Comete um deslize no percurso da sua vida com Jesus. Ao contrário de Judas, trai porque não era crente e trocou o arrependimento pelo remorso. Pedro se arrepende e chora copiosamente. E essas histórias é que nos ensinam como seguir a Cristo. Qual é o olhar de Cristo sobre os nossos pecados e os nossos erros? Essas histórias nos ensinam claramente que padrão de crente que o Senhor Jesus exige de mim e de você. Espero que você tenha gostado dessas aulas. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. E eu fico feliz de estar estudando a Bíblia com você. E eu espero que você divulgue nosso canal, estude essas aulas com alguém, faz um grupo de estudo a partir desses vídeos, são poucos minutos, e você, fazendo isso, você está honrando a esse Jesus que deu a vida por você e deu a vida por mim. Divulgue o nosso canal, contribua para o crescimento do reino de Deus através dessas aulas do estudo do Evangelho de João. Faça isso. Busque a intimidade de Jesus. Colabore com o ministério de Jesus que Ele confiou a você. E que a paz dele caia sobre ti, meu irmão.